Professor hoje, nos dias de hoje, é muito desafiador, né? Nós temos aí uma tecnologia que utilizada de forma correta, ela influencia, auxilia bastante, né? Não é a mesma coisa quando ela é utilizada de forma errada. Mas ser professor é muito gratificante quando você tem os resultados, né? E o resultado, eu costumo falar que nem sempre eles são positivos. Com os negativos a gente aprende, mas com os positivos a gente nos influencia a trabalhar cada vez mais, a melhorar, né? Então é bom quando o aluno, eu hoje mesmo, eu já tenho um aluno que é médico hoje, né? A gente está fazendo residência, então a gente para no tempo para dar uma observada, né? O que nós contribuímos, né? O que nós fizemos. Isso é ser professor, apesar dos pesares, né? De todos os pesares que nós conhecemos que tem aí na trajetória do professor, não só do professor, mas como outras profissões também. Aqui no meu caso como professor, tem bastante coisa que nos deixa desamparado, né? Mas é gratificante você chegar na sala de aula e o aluno se mostrar interessado para o seu conteúdo, fazer perguntas, né? Participar bastante, né? O aluno que se interessa por aquilo ali, né? No meu caso mesmo, eu nunca me imaginei em sala de aula, professor, né? Apesar aí das duas, de ser bacharel e licenciado, eu nunca me imaginei numa sala de aula. Eu me imaginava lá, com os bichos no meio do mato, né, fazendo os trabalhos ambientais. Sala de aula nunca foi a minha primeira opção. Mas hoje eu gosto, né? Eu ganhei hoje, adquiri um gosto pela profissão. Já são quantos anos de profissão? Em sala de aula, como biólogo, já tem 14 anos, já vai para 14 anos, né? Tem 13 anos. Agora, como professor, tem 9 anos. Tá quase 10 anos já. E o que você encarou como principal desafio para poder entrar nessa profissão? O principal desafio é o nosso mesmo, né? De cada dia a gente se tornar melhor. É porque a gente não é dono do saber, nós não sabemos de tudo, né? A biologia, por exemplo, tem mais de 246 áreas. Então, assim, às vezes, né, principalmente no início da carreira, você fica inseguro, você tem dúvida, você tem medo de não saber explicar determinados conteúdos, mas isso também, à mesma forma que te causa um medo, te dá também um impulso para você buscar, para você estudar, né, deixar claro aquele conteúdo que o aluno não sabe e que você também tem uma dificuldade. E para você, jovem, que está aí, ó, que tem uma dificuldade com alguma coisa, muitas vezes essa dificuldade ela nos impulsiona. Eu mesmo tinha dificuldade com alguns conteúdos. Hoje, depois de eu aprendi ensinando, então a educação ela é uma via de mão dupla. Tanto você aprende ensinando, né, como você também ensina ali quando você está na sala de aula. E assim, Daniel, é uma profissão que faz parte de todas as profissões, né? Porque qualquer profissional ele precisou de um professor para aprender a fazer o que hoje ele faz. Sim, todas as profissões passam por um professor, né? Seja ele no ensino médio, na faculdade, né, no mestrado, no doutorado, sempre tem um professor, né? E no nosso Brasil falta um pouquinho, né, aí de reconhecimento dessa classe, né, de melhorias para a gente, principalmente nas questões previdenciárias e outras também, né? Porque é uma profissão realmente importante. Não que as outras não sejam, né, mas como foi dito, todas as profissões passam por um professor. Daniel, hoje você leciona para o ensino médio, mas você já passou por outras turmas também? Já passei cursinho preparatório para vestibular, né? Já passei, tive uma passagem também pela OEG, uma turma de tecnologia de alimentos, trabalhei com eles 6 meses ali, a parte biológica, né? Então, assim, a gente tem uma experiênciazinha já aí dentro do âmbito da educação. E em questão de turma, qual você acha que é a mais complicada para um professor poder repassar esse conhecimento, para poder ensinar mesmo? Nos dias de hoje, o ensino médio, porque o aluno ele já está ali meio que independente, né? Então ele acha que ele vai decidir o que ele quer, se ele quer estudar, se ele não quer, se ele quer dormir na sala de aula e jogar em casa. Então é bem desafiador para a gente, né? E falta hoje, isso é geral de Brasil, falta família. Na nossa época lá atrás, né, se for chamado na escola, a gente teria uma penalização em casa, né? Ou fosse um castigo, ou se fosse na minha casa era uma peia, né? Agradeço meus pais por isso. Mas hoje falta um pouquinho dessa presença da família para influenciar o aluno para ele estudar, né? Querer se desenvolver, querer buscar algo mais, né? Eu queria que você deixasse uma palavra agora em suas considerações finais, de professor, para aluno, para uma grande classe. O que você gostaria de falar? Colegas, não desistam. A esperança somos nós, né?
Nós temos que trabalhar e tentar levar esse conhecimento, levar essa esperança para os nossos alunos. Então nós não podemos desistir. Nós somos a última linha aí para levar esses alunos aí para um bom desenvolvimento.